Bom dia a todos. Bom dia, estão me escutando? Bom dia, professor. Bom dia, sim. Pessoal, alguma dúvida referente à aula anterior? Não, tudo certo. Tudo certo? Posso cobrar tudo, então, na prova? Professor, eu estou na dúvida aqui no relatório. Você tinha falado que não ia aceitar no Word, nem em PowerPoint, mas você falou que poderia digitalizar, porque eu estava pensando de ir lá no Word para digitalizar, para fazer lá, não pode, não? Não, digitalizar a folha de papel. Ah, tá, mas aí eu posso ir lá no Word e fazer tudo lá. Escanear a folha de papel, professor. Não pode fazer no Word. Não, Wanda. Você vai pegar, você vai digitalizar, você vai escrever as suas 40 linhas, vai lá na Lan House e fala assim: "Ô, seu João, eu quero digitalizar esse documento aqui, e envia para o meu e-mail." Ele vai digitalizar, vai enviar para o seu e-mail, depois você vai pegar do seu e-mail ou onde você colocou e para o professor, para o e-mail dele. Não é isso, professor? Isso aí. Mas aí eu posso também escrever no caderno e mandar para você também, né? Sim. Você deve escrever à mão o relatório, entendeu? Uhum. Isso aí é o primeiro ponto. Tá? Tem que ser escrito à mão. Não pode ser em Word, não pode ser em PowerPoint, nenhum tipo de digitação. Tá? Aí você pode, ou você tira uma foto do seu celular do arquivo, entendeu? Do seu caderno, você tira uma foto dele e manda para o meu e-mail. E aí tem essa segunda forma que quem tem scanner em casa ou tiver uma lan house, alguma coisa acessível, pode digitalizar, escanear essa folha, entendeu? Do relatório à mão e aí encaminha para o meu e-mail também. São duas formas que vocês podem ter aí de estar me enviando para o meu e-mail, entendeu? Mas ele tem que ser à mão, não pode ser digitado. Tá. Ah, tá. Agora entendi. Tá bom? Gente, alguma dúvida mais sobre a matéria, sobre a aula anterior? Alguém quer Professor, tirar alguma dúvida dos exercícios? Oi. só uma coisa aqui. Eu já fiz meu relatório. Eu fiz somente da primeira aula, então não tem algum problema, né? Eu fiz Não, a primeira aula que o senhor passou. não tem nenhum problema. Tá bom. O relatório ele tem que abranger algum conteúdo que a gente está abordando dentro das aulas. Então, se você falou apenas da aula 1, tudo bem. Eu falei apenas da aula 1, mas assim, o que é câncer de colo de útero, eu falei sobre o Papa Nicolau, o HPV, eu abrangi todos os temas que o senhor falou, mas somente da aula 1. Tá ok. O aluno pode escolher apenas a aula 1, pode escolher apenas a aula 2, Professor, mas aula se 3, escolher, por aula exemplo, assim, 4, aula 1, aula pode 2. fazer um mix da aula 1 com a aula 2. Isso aí é você que vai definir, é o aluno que define. Entendeu? Tá O que bom. eu Mas quero assim, é que falar ele de todos os contenha assuntos que falou na aula?
o que eu quero é que contenha o assunto das aulas que a gente está passando, que eu estou passando para vocês. Ok, professor. Alguém falou aí? Eu não entendi. Foi eu. Mas tem que ter o assunto da aula toda ou só um assunto que se eu for na aula? Não, tem que ter as 40 linhas. Se você chegou nas 40 linhas e quiser continuar o seu assunto, você pode continuar, entendeu? Só que o que o relatório pede, o que eu estou pedindo é apenas 40 linhas no mínimo. Ah, tá. Não, então pode ser assim, igual em uma aula, assim, eu falo sobre vários assuntos. Eu Uhum, posso escolher apenas um assunto que se eu for na aula e escrever sobre? sim. Eu falei, professor, que eu fiz mais de 40 linhas, por quê? Porque o câncer de colo de útero, ele é um assunto amplo. Então, Perdão. por isso que eu excedi as minhas linhas, porque tem muita internet, até mesmo com os slides que você mandou, é muita informação, é muita coisa. Então, eu excedi por excesso de Uhum. informações, porque ele é muito grande, ele é um É, assunto muito amplo. Então, foi bem mais de 40 linhas. Mas, assim, não fugiu do tema. Tem muito mais, mas não fugiu do tema. entendi. Não, se eu coloco 100 linhas, 200 linhas, vocês vão ter assunto para colocar no relatório, isso eu sei. Uhum. Isso é fato. O que eu peço, no mínimo, 40 linhas para ter um relatório mínimo, né? Sim. Para ser chamado de relatório. Mas Ok. não tem problema em colocar mais linhas do que as 40 que eu estou pedindo. Tá bom. Tá bom? Ok. Só que você tem um pequeno risco de, em algum momento do seu relatório, ter alguma informação ali que não representa, né? Não está correta. Aí eu vou estar descontando uma parte da nota, né? Um décimo do seu relatório, entendeu? Tudo bem, mas eu vou dar uma lida de novo. Qualquer coisa eu faço. Mas assim, professor, não fugiu nada do que o senhor Tudo bem. disse, mas eu vou dar uma lida de novo. Pode deixar. Ok, beleza. Gente, há mais alguma dúvida? Ou a gente já pode iniciar aí a próxima aula? Fluxo de trabalho para o exame Papa Nicolau. É a minha aula preferida. Vamos lá, professor. Pode Então, começar. vamos lá então. Então, gente, o fluxo de trabalho, ele ele tem basicamente três grandes fases dentro de um laboratório de análises clínicas. Acabei dando uma pequena resposta aí para vocês já, né? Quais são as três grandes fases de um laboratório? Fase pré-analítica, analítica e pós-analítica? Uhum, isso aí. E o que é pré-analítica? O que A significa? fase da receita. A fase antes de Fase. ser realizado da análise do exame. A fase que você faz a identificação do paciente, coleta o sangue. Com o nome certo do paciente, Uhum, coleta do É tubo. a fase realizada Coleta antes não, de coleta, para né? ver o tubo que usar. uhum. Mais alguma coisa? Então é isso mesmo, gente. A fase pré-analítica é a fase que antecede a realização do exame. Ou seja, tudo que a gente faz antes de realizar o exame propriamente está na fase pré-analítica. Então, desde a ida do paciente ao consultório, fez o pedido médico, o preparo do paciente, se tem que ter jejum, se não tem, se tem que se pode estar menstruada ou não, aqui pensando para a citopatologia, né? Quais são as informações que foram passadas ao paciente nesse momento, se tem alguma orientação prévia que ele deve estar sabendo, a coleta, o cadastro, a coleta das informações do cadastro, né? Nome, CPF, identidade, endereço, telefone, são dados mínimos.
né, que eu estou citando aqui. O cadastro dos exames corretos, então, em vez de um possível erro, digamos assim, uma glicose com uma hemoglobina glicada. São exames parecidos, mas que são... O nome é parecido, mas o pedido ele é completamente diferente, né? A coleta dos exames, entendeu? Então, no mesmo segmento. Quem é da área aí que já atua em um laboratório? Quem aí trabalha já num laboratório? Trabalhava, né, na coleta do laboratório antes do corona. Uhum. Então, uma pergunta, né? Não sei se alguém vai souber responder. Por exemplo, eu falei da hemoglobina glicada e da glicose. Se eu cadastro errado, em vez de cadastrar hemoglobina glicada, eu cadastro glicose, a coleta ela tem uma grande chance de também ser errada, né? Porque o tubo é diferente. Alguém sabe me dizer qual é o tubo de cada uma aí? O da glicose é o tubo cinza, né? Uhum. E o da hemoglobina glicada seria o amarelo grande? Não. Você meio certo, né? A hemoglobina glicada, a glicose, perdão, vou falar da glicose primeiro. Ela é o tubo cinza, o tubo de fluoreto. E em alguns laboratórios também usam o tubo amarelo, né, que é aquele tubo gel. E aí tem que ter uma centrifugação rápida para já conseguir fazer a dosagem nesse tubo, entendeu? Mas geralmente é no tubo cinza mesmo. E aí a hemoglobina glicada, ela é no tubo do hemograma, é no tubo roxo de EDTA. E olha, Entendeu? nunca imaginei. É. Então, Nossa, verdade. e o tubo de EDTA EDTA. ele não deve ser centrifugado, né? Vocês devem imaginar. Então, se eu cadastro errado e coleto errado, esses dois exames que são bem parecidos, não tem nem o que fazer a parte analítica, né? Não tem nem o que fazer, porque está no tubo errado, não deve ser centrifugado, enfim, é uma recoleta. Entendeu? Então, voltando aqui para a fase analítica, né, da fase pré-analítica. Então, é tudo que antecede a realização do exame. Então, o cadastro das informações, o cadastro dos exames do paciente, a coleta correta, né, não coletar nos tubos errados. Eu vou entrar na fase pré-analítica voltada para a citopatologia, mas eu gosto de falar um pouco do geral aqui no começo, né, para vocês terem uma noção bacana e a gente poder estar alinhando junto. O transporte também está ligado na fase pré-analítica. Alguém sabe como que deve ser um transporte aí, mais ou menos, de uma amostra biológica? Tem que ser refrigerado. Gelo seco, né, professor? Assim, no geral, uma amostra biológica, aí eu tô generalizando, né? Eu estou falando que uma amostra é qualquer tipo de amostra. Ela, no geral, ela tem uma estabilidade de até 2 horas em meio ambiente. Então, se é uma distância rápida da coleta até o laboratório, até a análise, até a área técnica, eu consigo entregar em até 2 horas em temperatura ambiente. Agora, se aumentar esse prazo, aí essa amostra já tem que estar em local refrigerado, entendeu? Então, quando eu falo também temperatura ambiente, isso é muito relativo, porque tem temperatura ambiente no Rio de Janeiro, por exemplo, que no verão passa dos 40 graus, né? Então, isso também tem que ser avaliado de região por região, tá bom? Uma temperatura ambiente, ela está numa faixa de 20 a 25 graus Celsius. Então, até 2 horas, essa amostra ela está
ela pode ser transportada em meio ambiente, entendeu? Então, se não tem esse prazo, se é maior, né, o motoboy demora para passar um pouco mais, né, uma rota mais extensa, então essa amostra biológica ela deve ser refrigerada. E aí uma temperatura ideal é que seja entre 13 e 23 graus e meio. Entendeu? É alguma das recomendações. E aí, assim, cada amostra tem uma exceção, né? O líquor, por exemplo, a amostra de líquor não tem tempo nenhum para entrega de material. Tem que já ser entregue imediatamente para a área técnica. Não deve esperar 1 hora, 2 horas, um dia, refrigerado, congelado, não tem nada disso. É Amostra de quê? O senhor falou, professor? de líquor. O que é isso? Líquor é um material que é obtido, é mais hospitalar. Ah, É tá. mais dentro do hospital, que aí é o médico ou dependendo algum enfermeiro que faz a coleta, entendeu? E aí essa amostra ela deve ser encaminhada imediatamente para o hospital. Ah, tá. Tudo bem. Então, transporte também faz parte da parte pré-analítica. A segunda é a fase analítica, que é a fase onde a gente, de fato, executa o exame, entendeu? Então, tudo que foi feito antes, até a chegada da área técnica, está na fase pré-analítica. E a fase analítica é a execução do exame propriamente. Chegou o material, a amostra biológica foi centrifugada, está na minha mesa para começar. Então, a partir daí, começa a fase analítica. E a fase pós-analítica é tudo que sucede à realização. Então, eu terminei de fazer o exame. O que vem daqui para frente? Né? É a entrega do resultado para o paciente, é a entrega do resultado para o médico do paciente, para algum hospital, entendeu? Então, é mais a fase após a realização. Beleza? Entenderam aí, gente? Essa parte é muito importante. Então, dessas 3 fases, existe uma fase que ela é mais crítica. Qual que é a fase crítica de um laboratório? Alguém sabe me dizer? Seria a fase Pré-analítica. Pré-analítica? Sim, Por que pré-analítica? porque é ali que você, se você identificar errado o paciente, vai começar tudo errado ali. Errado a coleta de sangue, errar no frasco do paciente. Aí vai virar uma bola. Se você começar a errar na fase Aí é o primeiro pré-analítica, índice de vai você tudo começar a errado. prestar atenção. Que se você identificar um sangue errado, um paciente errado, fazer uma coleta errada, aí o resto das fases já vai dar tudo errado. Exatamente. Uhum. É uma Mas é fase a muito fase analítica subtraída. que faz o exame. Não é Não, para que tem mas a médico sangue. coleta do exame, a identificação do paciente. Então, é isso mesmo, né? A fase pré-analítica é a fase mais crítica de um laboratório, né? Por quê? Isso tem tudo isso que vocês falaram, né? É a fase inicial. Se eu já começo errando, a chance de errar mais para frente, ela é maior, né? Então, ela também é uma fase que tem várias áreas, várias atuações, várias frentes. Por quê? Tem a consulta com o médico, então é um médico, é um profissional que está no consultório lá. Tem a recepcionista do laboratório, que vai passar algumas informações, ou se o paciente ligar para o laboratório para querer saber alguma informação, é uma outra pessoa, uma telefonista. Depois tem também o coletor, que vai estar realizando a coleta dessa amostra. O pessoal do transporte, né, o motoboy. Então, olha a quantidade de gente que está envolvida nessa atividade. Então, são muitas pessoas com funções diferentes, né? E será que essas pessoas
todas, têm os seus treinamentos corretos, foram realizados, ele entende a importância dele nesse circuito? Será que ele sabe? Né? Então, o melhor dos mundos, em algumas vezes, isso acaba deixando a desejar. Então, aqui no curso, né, tanto vocês que estão estudando, né, vocês devem se capacitar para executar a sua atividade da melhor forma possível, entendeu? Para evitar tipos de erros que em alguns momentos pode ser bem desagradável para o paciente, que é repetir uma coleta, entregar um resultado errado, entendeu? Então isso pode ser muito prejudicial para o paciente, né? Então isso faz da fase pré-analítica a fase mais crítica, né? Porque é uma área que tem várias pessoas, vários setores, é uma área ainda que é muito manual, né? Não existe uma automação de coleta, uma automação de cadastro, uma automação de informações ao paciente, né? E nem dependendo do entendimento do paciente, ele às vezes ele não entende, né, a forma que é explicado, né? Então acaba instruindo o paciente, ele finge que entende, mas ele só queria sair do laboratório, já estava com pressa. Então tudo deve ser bem analisado para evitar e minimizar os tipos de erros. Já na fase analítica e pós, por que não é a fase crítica? Porque na fase analítica é uma fase que é na execução dos exames, e nessa fase a maioria dos exames já passou por algum processo de automação, né? Então, o que é isso? A amostra, ela chega no laboratório, um hemograma, por exemplo. O hemograma, é muito raro um laboratório hoje ele executar de forma manual. A maioria dos laboratórios hoje tem o quê? Tem um equipamento, que aí você coloca o tubo do hemograma no equipamento e ele vai fazer a análise em 2 minutos, 1 minuto, dependendo aí da velocidade dele. Então, ele é uma análise muito rápida e automatizada. E aí a chance de risco de erro nessa análise, ela é muito pequena, né? Ela é muito pequena, ela é muito reduzida. Agora, se eu fosse fazer um hemograma manual, eu ia levar pelo menos uns 10 minutos, pelo menos, porque são processos muito manuais, né? São muito lentos para serem realizados. Tem que fazer conta, tem que mexer na calculadora, então demora muito para entregar uma análise de um hemograma. E ele, por ser manual, você acaba tendo o risco de errar, né? Nós somos humanos e a gente está suscetível a esse tipo a erros, a errar, né? Então, como hoje, na fase analítica, o laboratório ele está muito mais automatizado na sua análise, no hemograma, na bioquímica, imuno, dependendo do laboratório, é imuno também, microbiologia e por aí vai. Então, isso faz com que a quantidade de erros na fase analítica seja muito reduzida. E a fase pós-analítica é uma fase mais tranquila, digamos assim, né? Uma fase curta, né? Porque é a entrega do resultado para o paciente, entrega para o médico, né? Mas é uma fase que também é muito crítica, né? E assim, na maioria dos laboratórios também existe a questão de um sistema de laboratório, né? Pode ser um MV, um Shift, estou citando alguns aí comuns do mercado. E aí, o que esses sistemas fazem? Sistema de computador. Quando o paciente chega na recepção, eu quero o meu resultado. Você vai, puxa o nome dele,
no sistema e imprime o resultado. Né? Parece ser simples, né? Parece ser óbvio, mas pode ter laboratório que não tem um sistema. Então, ele vai ter que escrever manual o seu resultado, assinar manual e entregar o resultado para o paciente, sem um sistema. Né? Mas isso fica muito inviável também para o laboratório não ter um sistema de laboratório. E aí o sistema, a chance de erro dele errar é muito grande, né? Muito pequena. Ele errar de paciente, ele errar algum resultado ali, alguma digitação. O sistema, ele não erra. Né? Ele não tem essa... É muito infinitamente raro um erro desse tipo. Né? Mas aqui que eu estava aqui não lembrando. Ah, tá. Então, mas é uma área também muito crítica. Porque, por exemplo, se chega a Joyce e chega a Dayana no meu laboratório. As duas querem os seus resultados. Só que aí as duas vieram ao mesmo tempo, eu me embolei na hora, vi as duas falando, e eu entreguei o resultado da Joyce para a Dayane e da Dayane entreguei para a Joyce. Então não adianta nada eu ter feito o exame correto, ter coletado correto, transportado correto, tudo correto, se eu entreguei para o paciente errado. Né? Então é uma área crítica. Dependendo, tem paciente que não lê o nome que está no laudo, né? Todo o resultado ele deve ter o nome da pessoa, o nome do médico, né? Deve ter alguns dados importantes. Mas tem gente que vai no automático, pega sem ler e talvez o médico pode perceber. Então, assim, isso pode dar um sério transtorno para os pacientes. Né? E aí Ô, professor, quem fica mal falado é o laboratório, né? Que entregou o resultado errado para o paciente. Aí joga no Facebook, joga no Instagram, joga nas mídias, e aí é um problema para resolver esse tipo de situação. Oi. também acontece às vezes do paciente fazer dois exames com médicos diferentes. E na hora de entregar, você tem que separar os médicos, né? Uhum. Aí, às vezes, na hora da correria, você não separa, só que às vezes o paciente é um idoso e dá maior confusão isso. Você dá um médico de um com um médico de outro, que o próprio sistema já deixa tudo separado. Uhum, sim. Porque tem médico, né, que tem paciente que espera juntar os pedidos médicos para ir ao mesmo tempo, né, para ir fazer uma coleta só. E ele está certo, né? Só que o laboratório ele tem que ter essa preocupação em estar entregando o resultado 1, 2 e 3 para o médico 1, 4, 5, 6 para o médico 2. Né? O médico 2 ele não está ligado à primeira coleta. Ele não é obrigado, ele não tem essa correlação. Então, isso também tem que ser verificado, sim. Ótimo comentário, o Joyce. Então, a fase pré-analítica é a fase mais crítica. Né? E a gente vai começar a ver aqui a fase pré, né? Quais são, dentro da citopatologia, a sua área. Então, a fase pré-analítica, ela começa com agendamento e consulta a um profissional capacitado. Né? Dependendo da região, pode ser que seja a coleta, né? A coleta, perdão, aqui não, no agendamento, ele precisa ser por um médico, né? E aí esse médico ele vai fazer anamnese e análise clínica do paciente. Então, algumas etapas da fase pré-analítica, né, para a coleta, é que a mulher não esteja menstruada. Né? O ideal é que ela não faça duchas, que ela não realize duchas vaginais ou não utilize medicamentos intravaginais 48 horas antes do exame. E uma abstinência sexual de 48 horas que antecede ao exame também. Então, são algumas das orientações. E aí a coleta, né, do preventivo, ela pode ser feita, né, pelo médico. E, em alguns casos, ela pode ser feita por enfermeiro.
Aí depende muito da região, depende muito do tempo do período que está sendo, da época, né? Porque existe essa relação de embates jurídicos, né? O Conselho de Medicina não aprova os enfermeiros façam coleta de preventivo, mas aí o Conselho de Enfermagem diz que consegue. Então fica mais ou menos essa discussão aí entre eles. Mas aí vira e mexe, enfermeiro consegue e não consegue fazer coleta, tá? Dependendo de algum posto de saúde que é um do interior, então não tem médico, aí acaba que o enfermeiro também faz a coleta. Mas o melhor dos mundos seria realmente o médico. Então, da coleta do preventivo, né? Aqui na imagem representa bem, né? Não sei se vocês estão vendo aqui meu mouse. Então, aqui está a região genitária da mulher, né? E aí é aberto o canal vaginal com o espéculo, que é essa mais branquinha aqui na imagem. E aí, com o canal vaginal aberto, é inserida a espátula para esfregar, para promover um esfregaço, né? Um raspado desse material, do colo do útero. E aí, quando é feita a coleta, esse material ele é espalhado na lâmina para realizar a análise no microscópio. Então, depois que eu fiz que eu coloquei o material na lâmina, aí essa lâmina ela vai para esse acondicionamento, né? Geralmente ele vai nessa caixinha, né? E aí está pronta para ir para o laboratório, para iniciar a coloração. Beleza? Então aqui, gente, representa a anatomia feminina, né? Os órgãos aqui que fazem parte do colo do útero. E aí aqui tem uma área de interesse clínico para a gente. Alguém sabe me dizer aonde que é? Alguém sabe? O colo do útero? Colo do útero. Aqui está a fase de interesse clínico. Então, é aqui que é feita a coleta, né? Abre o canal vaginal para coletar essa região aqui do colo do útero. Aqui tem outra imagem, né, de um sistema reprodutor feminino. E aqui está a área de interesse clínico, que é o colo do útero. Então, aqui mais uma imagem, né, que representa a área de interesse. E essa aqui é uma imagem real do colo do útero, né? É esse orifíciozinho aqui, que aí é feita uma raspagem dessa região externa e também uma raspagem aqui dentro desse buraquinho aqui, né, desse orifício, que é uma área interna. Então aqui, ó, aqui mostra como é feita a coleta externa, da área externa pela espátula de Aire, né, que ele vai dando uma volta nessa região aqui para estar fazendo uma coleta da região externa do colo do útero. E aí aqui a gente usa na imagem B a coleta da escovinha endocervical, que aí essa escovinha lá entra, o médico ele vai enfiar essa escovinha dentro do colo do útero, vai fazer um giro de 360 graus e volta com o material coletado. Também vai para a lâmina. Então, os espécimes são obtidos espalhados na mesma lâmina de vidro de modo delicado e rápido, confeccionando-se
em esfregaços finos e uniformes. Então, a pressão excessiva na confecção, ela pode resultar no esmagamento e na distorção das células. Ou seja, o profissional que está ali fazendo a coleta, ele tem que tomar muito cuidado ao confeccionar a lâmina para não esmagar, né? Quando ele vai passar o material para a lâmina, ele não pode ser tão firme nesse momento, que pode esmagar e comprometer o material biológico. Por outro lado, a demora na fixação em etanol a 95% pode levar à dessecação com alterações celulares degenerativas. Especial cuidado deve ser tomado com o espécime endocervical, já que as amostras, as células glandulares dessa mucosa são muito frágeis e suscetíveis a artefatos técnicos. Então, gente, aqui nesse slide a gente está tendo uma informação muito importante, que é essa aqui, ó, o uso do etanol a 95%. Né? Após a coleta, o médico ele deve passar esse reagente, esse etanol, a 95% na amostra, para fixar esse material. Tá bom? Então, ele deve sempre estar passando o álcool 95, etanol, no material para fixar o material na lâmina. Não é, gente, o álcool 70, tá? O álcool 70, muito cuidado, ele é transparente também, ele é igual ao álcool 70, mas ele nunca, jamais deve ser passado o álcool 70 nesse material. Então aqui, gente, tem algumas imagens, né, de coletas inadequadas, né? Então, na figura A e B, por exemplo, a mulher ela passou talco, alguns outros medicamentos na região da vagina. Então, o talco ele acaba formando essas cruzes aqui, né, que acabam impedindo a visualização do núcleo das células. E o núcleo é uma área que deve ser analisada, né, durante a análise do preventivo. Na figura C, é o fundo hemorrágico. Então, todos esses borrões que estão aqui, né, eles são oriundos de uma menstruação. Então, a menstruação, nesse momento, ela não é nem um pouco válida, porque o borrado das hemácias, do sangue, ele vai impedir também a visualização correta das células, dos núcleos, de tudo, né? E aí, dependendo, tem alguma alteração nesse local, mas aí o sangue ele entrou na frente e aí dificulta a visualização correta do exame. E aqui na D, a gente tem o esmagamento das células, né? Observem aqui que tem umas células mais esmagadas, mais compridas, né? Que foram provenientes no momento da coleta, o profissional, ele na hora de espalhar a lâmina, né? O material na lâmina, ele fez com uma forcinha a mais e aí acabou esmagando. Então, essa célula, ela morre, ela se rompe, e aí é perdido, né, esse material para ser analisado também. Então, algumas técnicas aí que devem ser evitadas, né, para